6 de setembro de 2022, nós estamos na terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, bom dia a todos, louvado seja Deus. Nesta terça-feira nos encontrarmos virtualmente. Seja bem-vindo, meu querido, minha querida. Nós vamos meditar nesta manhã de terça-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículos do 1 ao 11. Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, seríeis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisas desta vida. No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a igreja não pode recomendar. Digo isso para confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente, que possa ser juiz entre irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta ver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós, éreis isto, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, e nós continuamos a acompanhar a primeira carta de São Paulo à comunidade de Corinto. Hoje, uma vez mais, um texto também muito forte e que também tem muito a nos dizer. Nós que somos cristãos, nós não podemos proceder na nossa vida como aqueles que não o são. No fundo é isso que São Paulo está dizendo para a comunidade. Vocês estão agindo piores do que os pagãos. Um dilacerando o outro, um aniquilando o outro, tanto internamente quanto judicialmente, externamente. Quando na verdade, quando nós estamos entre irmãos, nós devemos fazer a correção fraterna, sem esperar do outro nada em troca ou de volta. E é bem verdade, minha gente. Às vezes nós somos mais egoístas do que quem não vem à igreja. Às vezes nós estamos mais preocupados com o nosso dinheiro do que quem não vem à igreja.
Às vezes nós estamos mais preocupados com os nossos bens do que quem não vai à igreja. Às vezes nós emprestamos alguma coisa ou damos alguma coisa para o outro, já esperando receber em troca. Isso é postura de gente pagã. Ou às vezes emprestamos, desenhamos uma caricatura de pessoa solidária, de pessoa despojada, de pessoa sensível, de pessoa caridosa, mas queremos do outro reconhecimento e muitas outras coisas em troca. Ou às vezes nós até somos caridosos, mas não queremos nada em troca, mas ficamos tacando na cara do outro o bem que nós fizemos. Isso não nos requer ou não supõe para nós mérito algum, por maior que seja a quantia que se dá ou que se perca para o outro. Às vezes procedemos pior do que os pagãos. E é disso que Paulo está falando com a comunidade. A comunidade, um estava denunciando de maneira... um denunciando o outro em tribunais do mundo para ser julgado por pessoas do mundo, quando, na verdade, deviam se submeter ao juízo da comunidade. Nós precisamos refletir um pouquinho acerca dessa palavra de hoje, nas nossas relações, a nossa relação com o dinheiro e com as pessoas, a nossa relação dos nossos bens, dos nossos pertences e as pessoas, a relação que nós temos com o que possuímos, tudo isso em relação ao outro. Como isso se dá, essa articulação? Eu, meus bens, meus pertences e as pessoas. É uma relação tensa, é uma relação de escravidão, é uma relação de liberdade, de despojamento. A grande pergunta para nós hoje, nesta terça-feira: o juízo no fim dos tempos será muito severo, como nos diz Paulo hoje. Olha só: não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. Ora, que peso isso! Será que nós não somos, quaisquer que sejam alguns desses títulos que ele enumera como critério para estar fora do céu? É para nós pensarmos. É para nós refletirmos. E aí ele vai dizer: e vós, isto é, alguns de vós éreis isto. Que ele está dizendo: vocês eram isso daí, mas agora vocês não são mais. E será que na nossa vida nós éramos ou ainda nós somos isso? Se nós somos, nós precisamos correr atrás para deixar de ser. Porque quaisquer um desses itens pode nos deixar fora do céu. Que Deus nos ajude a compreender o mistério do relacionamento que nós devemos ter com o mundo e com as pessoas, com os bens, que é um relacionamento de liberdade, de desapego. Colocar a nossa esperança, a nossa vida, nosso foco naquilo que não passa, que é Deus. Força e coragem. Uma terça-feira cheia de Deus, com os olhos fixos em Jesus Cristo. Deus os abençoe e os proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre: Deus está no comando de tudo.